em lugares onde não é dado enchente, seca nos lugares onde não é dado seca, enfim, o clima parece que está de perna para o ar. E ele fala sobre isso, Deus falou, mostrou essas coisas para ele e ele descreve algumas coisas. Mas tem aqui algumas coisas sobre terremotos que eu gostaria de dizer para que você entendesse e ficasse atento. Ele diz assim: os Estados Unidos vão experimentar, num futuro não muito distante, o terremoto mais trágico da sua história. Subitamente, este país tremerá debaixo do impacto de um relato noticioso, do maior relato noticioso dos tempos modernos. Será a reportagem maior e do mais desastroso terremotos da história. Este terremoto causará pânico e medo generalizados. Sem dúvida alguma, chegará a ser um dos terremotos mais bem reportados, de forma mais completa de todos os tempos. As cadeias de televisão suspenderão as suas programações e levarão a cabo reportagens que cobrirá 24 horas do dia. Outro terremoto, possivelmente no Japão, pode preceder a este que vejo vir para cá, isto é, para os Estados Unidos. Não existe a menor dúvida em minha mente quanto a esse imenso terremoto que terá lugar em nosso continente, ou seja, nos Estados Unidos. Tenho a convicção de que este será muitas vezes mais grave do que o terremoto de São Francisco, em 1906. Não estou de todo convencido que esse terremoto vai ter lugar na Califórnia. Na realidade, eu creio que ele vai ocorrer onde menos se espera. Esse terrível terremoto pode ocorrer em uma zona que não se conhece como uma zona sísmica. Será de um grau tão elevado na escala Richter que originará outros 2 terremotos maiores. E ele vai falando sobre isso. Tem mais coisas aqui, mas eu vou parar nesse ponto. E aí ele fala sobre a fome que virá, sobre os princípios das dores, epidemias, granizos, chuvas de granizos, uma série de coisas que Deus mostrou a ele durante esse período. Por que eu estou falando isso justamente num dia como hoje? Irmãos, a Bíblia fala de que aquele que vê o mal e se prepara, sábio é. Nós devemos estar nos preparando para os tempos que virão complicados aí. Segundo Deus mostrou a ele, esse negócio vai atingir a Europa, vai praticamente arrasar a Europa. O que está acontecendo com a Europa? Preste atenção. Nesta crise que começou nos Estados Unidos e que deveria ser resolvida por lá, a Europa entrou de cabeça. Ela deslocou 2 trilhões e 700 bilhões de dólares para socorrer bancos. E os bancos não estão emprestando, nem na Europa, nem nos Estados Unidos e nem no Brasil. O governo brasileiro tem liberado recursos do compulsório, pedindo que os bancos emprestem, que façam movimentar a economia, e os bancos estão segurando, porque eles estão com medo de quebrar. E se quebrar os bancos, normalmente quebra a economia. Então nós estamos diante de uma situação assim que antecede ou antever-se dificuldades que virão. Por isso nós estamos trazendo essas coisas que Deus falou há 35 anos, essas grandes corporações. Nunca se pensou que a General Motors, a maior empresa do mundo, pudesse um dia chegar à beira da falência. Ela está quebrada. Se você não sabe, ela está quebrada. A Chrysler está quebrada. A Toyota, que é a segunda maior empresa automobilística do mundo,
pela primeira vez em 70 anos da sua história, teve um prejuízo de 1 bilhão e 700 milhões anunciados a semana passada. A Alemanha, as empresas alemãs estão se vendo em polvorosa. A BASF, alemã, anunciou o fechamento de 60 fábricas no mundo inteiro. Muita gente nem sabe dessas notícias, não acompanha, porque eles dão essas notícias no noticiário lá da meia-noite e da 1h da manhã, não dão no horário normal para não assustar muitas pessoas. Por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos entrando, irmão, num período em que a igreja, mais do que nunca, vai ter que depender do Senhor. Amém? Nós vamos depender do Senhor para tudo na nossa vida. Nós estamos entrando num tempo de separação, num tempo em que o cristão terá que confiar 100% no Senhor para a sua proteção e para o seu sustento e para a manutenção daquilo que você precisa. Nós estamos entrando nesse tempo. É aquele tempo de que a Bíblia fala de que viria uma grande convulsão no mundo inteiro, o mundo inteiro se agitaria, e no meio dessa agitação social, econômica, política, militar, surgiria o homem com todas as soluções, ou que traria as soluções para a humanidade, que é o anticristo. E ele tem que surgir da Europa. E a Europa hoje está agrupada em 25 países. Nós sabemos que, pela profecia bíblica de Daniel 9, 27, que serão 10. Pelo Apocalipse 12, 13, que serão 10 países. Então, já começam a quebrar países na Europa, como a Islândia, que eu falei para o irmão. Se não me engano, é a Islândia. A Alemanha entrou em recessão, já está em recessão e está prevendo um crescimento negativo para o ano que vem. A Inglaterra declarou-se em recessão este ano e com um PIB negativo para este ano e para o ano que vem. Enfim, as principais economias europeias estão dando sinais pelo próprio governo de que estarão entrando em recessão. O que fazer numa situação dessa? Vamos voltar ao Salmo 91? Abra sua Bíblia no Salmo 91. O que diz a palavra de Deus? Mais do que nunca, meu irmão, saiba que Deus é aquele que vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Aleluia! Ele disse isso a Jeremias e ele está dizendo a você hoje: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Pode passar os céus, pode passar a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso ou do Onipotente, descansará. Aleluia! Quem é o esconderijo